Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo especial de Carnaval. Estamos na semana do Carnaval e aí tem uma questão que envolve esse feriado e o novo CPC, que é a questão de contagem de prazos processuais. Diz o novo CPC, no artigo 219, que os prazos devem ser contados apenas em dias úteis. Então, a primeira questão que a gente tem que saber é: o que são dias úteis? Qual a definição de dia útil? Porque a gente está acostumado assim: dia útil é uma coisa, feriado é outra. E o ponto facultativo no meio do caminho, como é que fica? Aí vem o artigo 216 e diz assim: para efeitos processuais, feriados são sábados, domingos, aqueles dias apontados por lei como feriados e os dias em que não tiver expediente forense normal. Ou seja, aquele dia não é feriado, é o tal ponto facultativo, ou então é um dia útil normal, mas naquele dia o expediente forense não foi regular por algum motivo qualquer. Nesse dia, então, não haverá contagem de prazo processual. Então aí está a definição de dias úteis e feriados para efeito processual. Já tem que combinar o artigo 219 com o artigo 216. Ok, sabemos então a regra, contagem em dias úteis, e já sabemos o que são dias úteis. Agora vem o quê? É isso aí, agora vem as exceções. Duas são as exceções. Primeira, só haverá contagem em dias úteis quando o prazo for fixado em dias. Então, o juiz fixou um prazo de tantos dias para fazer alguma coisa, ou a lei fixou um prazo de 15 dias para apelar, por exemplo. O prazo é fixado em dias, a contagem também é feita apenas nos dias úteis. Ah, Flecha, mas são tão poucos os prazos que não são fixados em dias? É verdade, o prazo da rescisória, por exemplo, é de 2 anos, então esse não é fixado em dias. Mas vejam, o artigo 139, inciso 6º do novo CPC, dispõe que o juiz pode alterar prazos processuais, sempre para mais, nunca para menos. O juiz pode majorar prazos processuais conforme as necessidades do caso concreto. Então imaginem a seguinte hipótese: o juiz fixa prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial, por exemplo. O código diz que para as partes falarem sobre o laudo, o prazo é de 15 dias, portanto, contagem em dias úteis. Mas se o juiz entender que num determinado processo, um determinado laudo pericial é tão extenso que as partes precisam de mais tempo para se manifestar, e aí ele pode dizer: na forma do artigo 139, inciso 6º do novo CPC, fixo o prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo em 2 meses. Ou ele pode dizer: fixo o prazo para as partes se manifestarem em 60 dias. Percebam que parece que o prazo é igual, mas no primeiro exemplo, 2 meses, eu conto em dias corridos. No segundo exemplo, 60 dias, eu conto em dias úteis. Essa então é a primeira exceção. Essa primeira exceção está no caput do artigo 219, quando diz: quando o prazo for fixado em dias, serão computados apenas os dias úteis. Beleza? Ok. Segunda exceção. A segunda exceção está no parágrafo único do artigo 219, que diz que essa forma de contagem em dias úteis vale apenas para prazos processuais, não vale para prazos materiais. Bom, aí vem a dúvida: o que é prazo processual? Essa é fácil. Prazo processual é aquele fixado por lei, pelo juiz ou pela convenção das partes para a prática de um determinado ato processual. Fácil. Prazo processual é aquele fixado para praticar um ato processual. Mas o que é ato processual? Essa é a grande discussão. E a definição clássica diz que ato processual é aquele ato jurídico praticado na pendência de um processo, no bojo daquele processo e que produz efeitos processuais. E aí vem a grande discussão.
o prazo de 15 dias para as partes cumprirem a sentença transitada em julgado, o prazo para cumprimento espontâneo da sentença, que é de 15 dias, esse prazo é processual ou material? A doutrina diverte bastante, mas eu sustento, assim como outros autores, que esse prazo é material e, portanto, deve ser contado em dias corridos. Ok? Com relação aos juizados especiais, não é segredo para ninguém, o CNJ, o STJ e o FONAGE já estabeleceram que a contagem deve ser feita em dias corridos nos juizados especiais cíveis. Eu não vejo muito sentido para isso, porque se a Lei 9.099 não fala absolutamente nada sobre contagem de prazo, eu vou me utilizar subsidiariamente do CPC, e no CPC a contagem é feita em dias úteis. Mas a corrente majoritária sustenta que esse prazo deve ser contado em dias corridos, em nome do princípio da celeridade. Ok? Não é muito o meu objetivo aqui, eu falo de processo civil, vocês sabem, mas só de curiosidade, no processo do trabalho, esse prazo é contado também em dias corridos, porque a CLT tem um artigo próprio para isso. Muito bem. Para fechar o nosso vídeo, a questão que eu propus nas minhas redes sociais para vocês. Como fica a contagem de prazo no carnaval? E aí, cuidado, porque são muitos detalhes a serem considerados. Vamos lá. O exemplo que eu propus nas minhas redes sociais foi o seguinte. A intimação ocorreu na quarta-feira, antes do carnaval. Quarta-feira. E eu tenho um prazo de 5 dias para embargar de declaração, por exemplo. Como eu faço essa contagem? Bom, essa contagem é em dias, 5 dias. Então, vou contar em dias úteis. Se eu fosse intimado para cumprir tutela antecipada, por exemplo, aí isso é prazo material, dias corridos naturalmente. Mas fui intimado na quarta-feira antes do carnaval e eu quero embargar de declaração em 5 dias. Então, a intimação foi na quarta, conta quinta-feira. Sexta-feira, conta? Depende do que disse o tribunal do seu estado. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma portaria do Tribunal de Justiça aqui do estado dizendo que a sexta-feira antes do carnaval é ponto facultativo e não haverá expediente forense. O que é ponto facultativo não faz a menor diferença, mas nesse ponto facultativo haverá expediente forense normal? Não. Então esse dia não conta. Dá uma olhada aí como é que está no seu estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, intimado na quarta, quinta, sexta não conta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval também não conta. Quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, aliás, é só até meio-dia que é feriado, não é isso? Depois de meio-dia tem expediente forense normal. Mas o expediente forense não é de manhã e de tarde? Então, ainda que o tribunal do seu estado funcione na quarta depois de meio-dia, o que é pouco provável, mas ainda que ele funcione, não conta nesse dia, porque não teve o expediente forense normal. Então, quarta eu fui intimado, antes do carnaval. Contagem, quinta, a outra quinta, sexta, segunda e terça-feira. Tudo bem? Vimos como é que é a contagem? Ok. Eu me despeço então de vocês. Não se esqueçam de alguns recados. Primeiro, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo se você gostou. Segundo, curte o seu carnaval à vontade e quando acabar o carnaval, a gente volta com mais vídeos sobre o novo CPC e sobre o direito processual civil. Bom feriado para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!